Bem, boa tarde, queridos. Vamos continuar as nossas aulas e continuar o assunto de mundo moderno. E o tema agora que, de modo geral, eu até gosto muito, né, que é o tema seria Reforma Protestante. Nós vamos estudar agora as mudanças do Renascimento, principalmente na mente teológica, na mente do homem de modo geral, e aí as necessidades de reformas da igreja. Então, o tema da aula é a reforma protestante. É importante tratar aqui, antes de definir o que é a reforma protestante, que esses dois nomes, né, reforma e protestante, refere-se a dois grupos diferentes, tá? Como nós temos três grandes reformadores, que é Lutero, Calvino e o Henrique VIII, o termo protestante ele é relegado principalmente aos luteranos. E quando há uma cisão entre luterano e calvinistas, que eles vão se diferenciar principalmente na concepção, na ideia que eles têm de ceia. Ceia é aquele momento para quem é religioso e participa da igreja ou da missa, que é a comunhão entre os irmãos, né, da hóstia ou do pão consagrado. Há uma diferenciação deles a respeito da ceia, e então os calvinistas, a partir de Lutero, recebem o nome de reformados. Então, os protestantes, na sua íntegra, são os luteranos, vão entender por que eles recebem o nome de protestante, e quem surge a partir de Lutero recebe o nome de reformado, porque praticaram uma reforma nos princípios teológicos e religiosos. Então, antes de mais nada, é definir, né, o que seria essa reforma protestante. Seria movimentos que ocorreram no seio da Igreja Católica, ou seja, dentro da Igreja Católica, e que tinham o intuito de repensar a fé. Quando surgiu um grupo que pensava diferente da Igreja Católica, geralmente ele sofria excomunhão, ou ele poderia ser morto, né, por ser considerado um herege, ou pedia retratação e aqueles dogmas ficavam bem escondidos lá, mas não se manifestava no todo. Né? Então, quando se trata o tema de reformas protestantes, me refiro a um movimento de reforma religiosa que vai acontecer principalmente nos séculos XVI, né? 1520, 1530 mais ou menos, que tem o intuito então de rever a fé e os dogmas, quando eu falo dogmas, princípios eclesiásticos, ou princípios de fé, ou aquilo que as igrejas do século XVI acreditavam. Eu vou usar quatro livros em particular, e depois, óbvio que outros também, mas a base, esses dois aqui, A Era dos Reformadores e A Era dos Sonhos Frustrados, é de um teólogo protestante, Justo Gonzalez, que conta a história de uma forma mais romântica. É muito legal essa coleção, para quem gosta de história da igreja, vale a pena ter. Tá? E, obviamente, eu vou discordar dele em alguns pontos, mas ele é importante para entender, principalmente do ponto de vista teológico dos grupos. Tá? Vou usar, obviamente, Max Weber para estudar a questão da ação social e como a religião impõe seus valores em outra perspectiva, sem ser a materialista ou sem ser de outros, como Durkheim ou Marx. Né? Então, eu vou buscar Weber para te mostrar essa questão do domínio tradicional e dos grupos, como é que funciona, e principalmente para trabalhar o calvinismo, que vai para nós aqui do curso da ideia da história é a mais importante, e que se tiver que cair no Enem, ou cai Lutero com 95 teses e a crítica dele, ou vai cair Calvino, porque geralmente Weber enxerga no calvinismo a origem do capitalismo e a mudança do mundo ocidental. Não só Weber, tá? Uma porrada de autor, e é muito importante então tratar esse tema que com certeza poderá estar nas provas de vestibular ou de concursos de modo geral. Então, beleza. O último que eu vou usar é a Reforma na Idade Média, que é um livro histórico, propriamente histórico, que não tem nada, não tem nenhuma ligação religiosa ou sociológica, beleza? Então vamos lá. Aqui eu apresento a vocês a Europa por volta do século XV para XVI, século XVI, tá? Então você tem que já a expansão marítima acontecendo, o norte da África está sendo dominado por Portugal, começa uma expansão marítima, beleza? Portugal já está formado. A Espanha ainda não está formada, é o reino de Castela, Navarra e Aragão. Mesmo assim, a Espanha, quando a Espanha faz a expansão marítima em 1492, ainda não existia Espanha, tá? Apesar dos livros de história falar que existia, não existiam ainda. Mas é mais pedagógico falar que sim, fica mais fácil para os alunos.
que compreender, e ainda tinha o último reduto islâmico, que era Granada, que nós temos o Sacro Império Romano Germânico, que são um punhado de feudos autônomos, que tem a liderança de um príncipe, mas você tem muita liberdade interna dos nobres, tá? Eles prestam juramentos ainda no estilo do feudalismo para esse sacro imperador, só que mesmo assim grupos podem discordar. E aí que é interessante, é isso que vai salvar Lutero, tá? Lutero não vai ser queimado por causa dessa forma de organização do Sacro Império Romano Germânico, vai ajudar muito. A França, a França já formada, beleza? E é importante retratar que Portugal, Espanha, vou falar Espanha aqui, tá? Para ficar mais fácil. Espanha, França são os macro países que defendem a fé católica. Esses dois países, principalmente Espanha e Portugal, são responsáveis por uma reforma dentro dos princípios do catolicismo. Isabel de Castela, ela é muito lembrada como a grande reformadora e mantenedora da fé cristã católica. Lembrando que a parente dela, Catarina de Aragão, casa-se com o rei Henrique VIII da Inglaterra, que vai causar um problema internacional. Então, entenda, os problemas estão sendo traçados aqui. Então, aqui ainda não estou te mostrando os efeitos da reforma. Então, vou te mostrar mais adiante. Então, beleza. Então, tá aí a Europa, beleza? E aí nós vamos começar a tratar o contexto para as reformas protestantes. O primeiro contexto, e é óbvio, acho que é muito importante retratar, que esse período da Baixa Idade Média, né, já do fim do feudalismo, entre os séculos 13, 14, 15, né, início do 16, você tem muitas tentativas de reforma dentro da igreja que são barradas pelos papas de modo geral. Tá? Só que todas as reformas que existiam, que não têm o intuito de destruir o dogma católico, de destruir a fé católica, mas mudar alguns princípios que eles não concordam, é chamado de movimento conciliar. Ele não é um movimento separatista. Ele quer conciliar. Alguns princípios precisam ser mudados, mas não ataca diretamente aos dogmas católicos, tá? E isso é que é importante. Eles não querem destruir a doutrina católica, por isso que não são perseguidos. Então você tem as ordens mendicantes que acreditam que tem que viver em pobreza, mas não impõem isso a todos. Então, por isso, eles não são considerados hereges. Se eu creio que a pobreza tem que ser para todos, eu quero impor isso a todo mundo, aí eu estou sendo herege. Entende a questão da análise? Então, aqui é o seguinte, esses movimentos são particulares, eles tomam posturas, defendem a fé da igreja, defendem a igreja, não criticam o Papa, mas defendem uma reforma. São amenos. E é importante entender também que toda vez, né, que existe algo que critica a doutrina da igreja ou a fé da igreja, é chamada de heresias. Essas não são, porque não critica os dogmas da igreja, beleza? E aí, para lembrar vocês, e para quem não sabe o que é uma heresia, é toda doutrina ou linha de pensamento que é contrária ao credo ou sistema religioso, qualquer um que seja, doutrinal, organizado e ortodoxo. Então, vamos pegar para você entender aqui. Ortodoxia. O que é o ortodoxo? Ortodoxo é uma fé religiosa que não aceita mudança na sua estrutura religiosa. Quando eu falo assim, ele é judeu ortodoxo, ele é radical e não aceita essa alteração. Surge coisas novas, no nosso sistema permanece o mesmo desde o século XIII. Então, é importante tratar aqui que o cristianismo, de modo geral, apesar de aceitar algumas mudanças, ele é muito ortodoxo. Tá? É muito difícil sofrer mudança em sua base doutrinal. Ele não sofre. Você pode ter adequações para o mundo capitalista, para o mundo feudal, para o mundo tal, mas a base doutrinal dele não muda. Exemplo, Jesus Cristo é Deus, isso não muda. Creio numa trindade, isso não muda. Nasceu de uma virgem, isso não muda. Então nós temos um credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tal. E tudo que está no credo é a base doutrinal e não pode ser alterada. Se eu altero um princípio do credo, eu me torno um herege.
Por isso que é assim que é tratado as questões, né? Hoje em dia, obviamente, quando o mundo muda, tudo é possível. Você pode ser qualquer coisa, e, aliás, até tem uma confissão, né? Ah, eu me considero, eu me faço isso. Mas no base do escopo doutrinal, ser cristão é aquele que crê no credo. E nisso, as igrejas ortodoxas, católicas e protestantes acreditam nos mesmos pontos do credo chamado nicênico apostólico. Beleza? Tudo que é heresia que vai contra o credo. Nesse contexto aqui da Idade Média, é tudo que era contrário ao dogma da Igreja Católica, só católica, até o corpo que não era o credo na época que não existia. Eu acho interessante tratar aqui que a única igreja que existia até então cristã era a católica ou a ortodoxa, que era no Oriente, mas aqui tratando sempre do Ocidente. Então, a única igreja existente era a católica. Beleza? E aí existiam práticas que pertenciam ao corpo da igreja e que muitos queriam mudar. Uma delas é a simonia. Outra, o absenteísmo, vou explicar isso. E a outra, o nepotismo, e tem mais uma, se não me engano, o pluralismo. O que quer dizer isso aqui? Eram práticas que não pertenciam ao corpo doutrinal e que muitos grupos queriam mudar na Igreja Católica, inclusive Lutero, quando surge, e outros reformadores. A simonia é a manipulação do sagrado. Tá? Vou te mostrar isso mais na frente. Isso que é muito importante entender. É toda a relação que tem entre homem e o divino. Então, eu utilizo elementos materiais para manipular a sua fé. Isso é uma espécie de simonia, é uma espécie de magia, é uma espécie de mística que existia na igreja. Ou venda de cargos também poderia ser ligado à simonia. O absenteísmo é eu pertencer a uma paróquia, ser o padre dela, um bispo, mas nunca ter pisado lá. Beleza? Nepotismo é fácil, né? Famílias burguesas ou famílias de nobres compravam seus títulos e ficavam ad eterno na linha sucessória da igreja, recebendo os louros e até casando e vivendo uma vida nada eclesiástica, né, da igreja. E o pluralismo, eu ter vários cargos ou várias paróquias dentro da igreja. Então, esses 4 princípios eram os princípios que deveriam ser mudados principalmente. Era um consenso entre reformadores e as pessoas que consentiam, queriam mudar uma reforma leve, mas também achavam que isso aí já estava impraticável dentro da igreja, né? Aí eu vou até falar uma frase do Justo Gonzalez, tirei do livro dele. Boa parte da vida eclesiástica nada mais era que um sistema de exploração dos escassos recursos do povo, arqueado debaixo dos encargos cada vez mais numerosos. Parece que a história não muda, né? Parece que nós vivemos essa frase do Justo Gonzalez, ela é bem atual e reflexiva. A igreja tinha essa prática normal, era uma igreja que cobrava pela salvação. E essa prática, apesar de ser uma prática, isso é dogmática da igreja, porque a igreja católica acredita que a salvação humana ela é por obras e pela fé, e as obras são necessárias para a salvação. Então, se eu creio que a salvação é por obras, essa prática é chamada de indulgência. Cuidado com isso, tá? Algumas pessoas acreditam que as igrejas atuais, principalmente da orientação protestante, elas cobram indulgência. Não, ela não cobra indulgência, ela não vende salvação, ela vende prosperidade. Então, a igreja evangélica atual, alguns credos da igreja evangélica, elas vendem simonia, diferente do credo da Igreja Católica, que até hoje tem as indulgências, salvação por obras. Quando você vai se confessar ao padre, ele decreta a sua penitência, ou seja, uma obra que eu tenho que fazer para a minha salvação. Beleza? E aí, a última influência que eu vou tratar hoje, talvez não dê tempo, aliás, não dará tempo, não vou tratar isso agora, vai ser a renascença e como a renascença vai mudar o homem. Então, até a próxima aula.